Shalom, igreja. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus porque chegamos até aqui. Amém. Glória a Deus porque Ele nos escolheu, nos chamou. É um privilégio realmente adorar esse Deus. É um presente que a gente não tem como comparar a nada. Ele nos presenteou de uma forma sobrenatural. Deus Pai nos deu o prazer de ter Jesus como irmão. Glória a Deus, amém? Shalom vocês que estão pelas redes sociais, que vai assistir agora ou depois, sejam bem-vindos, mesmo do outro lado, mas melhor mesmo juntinho. E se você quer conhecer mais sobre a palavra de Deus, todos os domingos de manhã nós temos um estudo bíblico aqui. O estudo começa às 9 da manhã. Antes, 8 horas, tem uma oração. Então, se você quer orar por você mesmo, ou interceder pela sua casa, pela sua família, venha. E 9 horas você vai conhecer um pouquinho mais da palavra de Deus. Porque a gente só pode adorar e caminhar com essa pessoa quando a gente conhece essa pessoa. Essa pessoa é o Espírito Santo, para a honra e glória do nome de Jesus Cristo, o seu Filho. Então eu faço esse convite a você que está aí do outro lado, amém? Vamos para a palavra do Senhor no livro de 1 Pedro. E vamos para o capítulo 2. 1 Pedro 2 e o verso 24. Quero dizer mais uma coisa para você que vai ver esse vídeo depois e ainda não conhece o Senhor. Não tenha medo do que vão dizer, porque comigo também foi assim. Quando eu fui para Jesus, disseram para mim: vai cuspir no prato que você comeu, porque eu era do candomblé. Então disseram que eu estava cuspindo no prato que eu comi. Mas eu não estava cuspindo em prato nenhum que eu comi. Eu só estava tomando uma decisão certa, porque conhece a verdade e a verdade liberta. E foi assim comigo. Então não tenha medo do que vão dizer. Só quero conhecer. Primeiro, conhece. E diz assim no verso 24 de 1 Pedro 2: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. É desse jeito com Jesus. Ele foi, pagou o preço pelo meu pecado, mas primeiro eu tenho que reconhecer: sou sim pecadora, caminhava em lugares áridos, escuros, ruins. E hoje, conhecendo Jesus, eu percebo que Ele carregou esses meus pecados no passado, naquela cruz. Não tem mais quem me condene, porque a justiça de Deus está sobre mim. Foi o que a gente leu: justiça divina. Não tem homem que possa me condenar, a não ser Deus, o Criador de todas as coisas. Porque para Ele sempre seja a honra e a glória, e para homem para ninguém. Vamos orar? Senhor, graças te damos, porque já está escrito que o Senhor nos curou, o Senhor nos sarou. Quando o pecado, Senhor, é arrancado de nós, tudo é curado, toda nossa alma enferma é curada, porque o Senhor faz uma coisa sobrenatural. E aquele, Senhor,
vindo aqui e em nosso coração toma direção. Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. mortos em nossos
amados, o Senhor nos amou, nos alcançou, nos atraiu. Ah, Senhor, e sabemos que há uma multidão para ser alcançada, que precisa também ser tocada por esse Espírito. Venha, Espírito Santo, e move, porque nós estamos sujos e perdidos, e o teu amor curou a nossa dor, a maior dor de todas, a dor do pecado. Oh, Jesus.
vida que temos é teu. É teu, Senhor, é teu. Aleluia. Te adoramos, Jesus, porque tu estás neste lugar. Oh, aleluia. Ei, Jesus. Espírito Santo. Não há nada igual, não há nada melhor.
tremendo para fazer em nossas vidas, em nossa igreja. Amém? Amém. Gálatas 6, 7, 9. Do 6, do 7 ao 9 diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Que semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas que semeia pelo Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, por no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente ao da família da fé. Oferta são dádivas. Poder ofertar, poder dizimar, é uma dádiva de Deus. Porém, mais do que objeto ou valores, Deus se interessa pelo nosso coração e pela comunhão que estabelecemos com Ele diariamente. Assim, nossas ofertas devem ser fruto de um coração grato, que dá por amor e deseja cooperar para o reino do Senhor. Amém? Amém. Nessa palavra, nessa unção, você vinha trazer seu dízimo, suas ofertas, suas primícias. Lembrando que ofertar é uma dádiva do Senhor. Amém? Glória a Deus. Não me importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Graça e paz, igreja. Amém? Gostaria que você sentasse por um instante. A irmã Lorena vai trazer um testemunho que eu creio que vai edificar a vida da igreja. E nós devemos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Muitas vezes ficamos lamentando e
lamentação, o choro, mas quando Deus opera, nós nos esquecemos de agradecer. Ontem na célula, a irmã Laís falou que ela tem um pote de gratidão em casa. Então, tudo aquilo que Deus tem feito na vida dela, da família, eles anotam e colocam nesse pote. E no fim do ano vão ver tudo aquilo que eles se recordam e têm consciência do que Deus fez. Amém. Porque há muitas coisas que o Senhor faz e nós nem tomamos conhecimento. Né? Quantos livramentos que Deus faz, quantos caminhos o Senhor nos livra, nos coloca em outros caminhos e nós nem temos conhecimento, né? Mas vamos ouvir aqui uma Lorena, ela conseguiu chegar. Shalom, igreja, amém. Ontem na célula, a pastora já iniciou falando, realmente está sendo muito edificante essa célula. E ontem, Laís trouxe alguns temas que tratavam referente à palavra do Senhor lá em Gênesis, referente a Abraão. E aí foi sobre os altares, e um deles foi o altar da gratidão. Quando eu entrei na sala do aplicativo, já tinha iniciado, mas elas fizeram um rápido resumo. Eu peguei e já estava determinada a dar esse testemunho, né? São vários, mas eu vou retratar esse porque, não que os outros não sejam de grande importância, que todos que vêm de Deus é de grande importância, seja pouco ou seja do grande, né? Eu retratei um testemunho, né, simples, ao ver nós humanamente falando sobre a aliança na rede de casais, na célula de casais, que é toda terça-feira. Vocês que estão aí nas redes sociais podem pedir um link aí no comentário que a gente passa para vocês. E na quarta é a rede que Laís está fazendo, de mulheres, célula de mulheres. E aí a gente vai passar o link também para vocês. Então na terça-feira eu retratei essa da aliança e ontem eu relatei o referente à minha gestação. Eu estou com 36 semanas, vou fazer 37 amanhã, e eu estava com infecção urinária e com aumento de líquido. E o aumento de líquido para a gestação, os médicos fazem o diagnóstico quando a mulher está com diabetes gestacional. Não é o meu caso, eu não estou com diabetes gestacional. Repeti esses exames mais de 3 vezes. Todos os meus exames estavam normais, tudo normal. E os médicos estavam sem entender o porquê estava com esse aumento de líquido. Aí eu falei assim, tem coisas que o médico quer descobrir, mas tem coisas que Deus vai operar. Então, se eu conheço um Deus que tudo pode, que tudo faz, o impossível, Ele é o médico dos médicos, então eu vou entregar para Ele. E aí eu precisei uma certa vez ir para emergência, repetir todos os exames, estava com aumento de líquido. Eu fui para emergência amanhã faz 15 dias, e minha médica me pediu para eu repetir a ultrassonografia na segunda-feira para fazer a comparação com a última ultrassonografia que deu aumento do líquido. E aí foi na semana passada, entrei em oração. Eu estou com pouca frequência de vir para a igreja, mas nunca distante do Senhor. Então eu comecei a orar em casa, conversar com o Senhor, pedindo perdão pelos meus pecados, enfim, né? Que todos os dias ao acordar a gente termina pecando, a gente busca não desagradar o coração de Deus. E assim eu comecei a fazer, orar, apresentar ao Senhor a situação, e Ele me deu paz no meu coração. Quando foi segunda-feira, fui para minha médica para fazer a ultrassonografia. Quando chegou lá, a médica chegou e disse assim, olha, não tem aumento de líquido nenhum. Seu líquido está em conformidade com o tempo gestacional. Está tudo sob controle, seu filho não tem nenhum tipo de malformação, porque além da diabetes gestacional, aumento de líquido quer dizer malformação. Ele não tem nenhum tipo de malformação. Então está tudo tranquilo. Agora é realmente esperar o seu bolofinho, que elas chamam de bolofinhos, que ele é muito gordinho. Um bochecho. O bolofinho chegar, o tempo dele, que é o tempo do Senhor. Então, para a glória de Deus. Então, assim, a gente precisa edificar os irmãos com testemunhos, por mais simples que os nossos olhos humanos pareçam, mas para um que esteja do outro lado, vão ver a importância de nós se rendermos ao Senhor, buscarmos a Deus,
nos mínimos detalhes, porque o Senhor lhe supre, Ele é o médico dos médicos. Aquela causa que você está precisando na justiça, Ele vai agir, porque Ele é juiz dos juízes. Ele age de todas as formas, agora conforme o desejo do seu coração, dentro dos nossos merecimentos, para que o nome dele seja glorificado. E assim eu trago para glorificar o nome do Senhor. Assim, esse é um dos de muitos que o Senhor vai me permitir trazer aqui para testemunhar para os irmãos. Amém. Aleluia. O Senhor é bom, né, amado? Amém. Como o Senhor tem operado em nosso meio. Eu falava ontem na célula de que no domingo, naquele momento em que nos reunimos, fazemos um círculo, domingo pela manhã, fazemos um círculo para encerrar, né, aquele momento de oração, porque a oração não cessa, né? E a irmã Moça deu um testemunho simples, tão pequeno ali do que ela viveu, mas do que ela viu, e edificou tanto meu coração. E eu vejo que nós precisamos testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, né? E ali ela falava que às vezes nós não estamos vendo com os nossos olhos naturais. Quantas vezes eu ministro isso aqui, mas naquele momento eu precisava ouvir aquela palavra, né? E aquela palavra penetrou no profundo do meu coração, porque todos nós ansiamos por tantas coisas, né? Colocamos tantas coisas diante do Senhor, clamamos ao Senhor e sabemos que Ele tem o tempo dele para responder. Mas eu sei que Ele está trabalhando. E aquilo que você tem colocado diante do nosso Deus, creia, Deus está trabalhando. Amém. Deus está agindo. Amém? Amém. Ele está agindo. Eu quero te pedir para que você abra sua Bíblia. Eu marquei a mensagem e ministração de Samuel. Está bom também, né? Mas vamos lá. Hoje o nosso texto é João 15, capítulo 15, verso 7. Evangelho de João 15, 7. O nosso texto-chave. Amém? Principal. Deus é muito bom. Antes eu gostaria que você fechasse mais uma vez os seus olhos. Nós, nesse momento de adoração, de louvor, nós atraímos a glória de Deus. Aleluia. E nós viemos para o culto, amados. O culto é do Senhor, para adorar a Deus. Só que a palavra nos promete que quando nós nos reunimos, o Senhor ordena a bênção. Então, esteja com seu coração aberto para a bênção que Deus tem para entregar na sua vida nessa noite. Amém? E a Bíblia, ela é maravilhosa. Nós vamos ver a palavra de Deus, ela é poder. O Evangelho é poder, né? Para transformar as nossas vidas. Vamos orar. Amado Deus, nós te louvamos porque estamos aqui neste lugar, porque a tua presença é real e nós te desejamos, Senhor. Amamos estar aqui, ó Deus, com os irmãos em comunhão. Amamos, ó Deus, estar unidos. Amamos, Senhor, vir a este lugar cultuar o teu nome, porque só tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Te agradecemos pelos grandes feitos que o Senhor tem operado em nosso meio, pelos grandes feitos que o Senhor tem operado em nossa vida. Te agradecemos, ó Deus, pelo abrir dos nossos olhos a cada manhã, pelo respirar, pelo fôlego de vida que o Senhor tem derramado sobre nós, sobre os nossos amados. Nós te agradecemos, Senhor. Pai querido, continua falando conosco nessa noite. Eu me coloco totalmente dependente do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, no texto de João, capítulo
lemos, o verso 7 diz assim: se permanecerdes em mim, e o que? As minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. Amados, é tão interessante que o verbo diz permanecer. Olha só, se permanecer em mim, em quem? Nele, no Senhor. Se você permanece em mim e a minha palavra permanecer em vós. É tão interessante, eu estive pensando a respeito, quando você conhece a palavra de Deus, você começa a estudar a palavra do Senhor, você começa a entender a vontade de Deus. E quando o versículo diz, olha, pedirei o que quiserdes, e vos será feito, porque o Senhor sabe que você irá pedir dentro do que a palavra dele diz. Amém. É tão interessante isso, né? E às vezes nós distorcemos um pouco e ficamos um pouco aborrecidos e entristecidos com Deus. Mas Ele é o nosso Pai. Então a gente conversa com Ele, chora no ombro dele, e Ele nos consola, Ele nos exorta e Ele nos ensina. Amém? E Ele fala, filho, mas a minha vontade para você vai ser cumprida. E é essa que está na minha palavra. Amém? Então, como nós podemos permanecer em Cristo? Primeiro, nós precisamos ter a consciência de que o Espírito Santo está habitando em nós. Ele está conosco todo o tempo. Muitas vezes nós nos descuidamos e achamos que o Espírito de Deus está passeando lá fora. Ele habita aqui dentro. Amém? Amém? Nós precisamos ter consciência disso. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Se você que está aqui já aceitou a Jesus de todo o teu coração, se você crê no Filho unigênito de Deus, creia, o Espírito Santo habita em você. Ele faz morada no seu coração. Ele faz morada no teu interior. Amém? Amém? Segundo, nós precisamos desenvolver em nós a consciência de que a palavra de Deus, ela é lâmpada que ilumina, ela ilumina os nossos passos. E quando você começa a caminhar, e o Senhor percebe que os seus passos estão indo numa direção errada, a palavra vem como um holofote e ilumina os nossos passos. Amém? Amém. Glória a Deus. Ela é luz que clareia o nosso caminho, para que você nunca perca o alvo, que o alvo da perfeição é Cristo. Amém. Amém? Amém. O alvo da perfeição é Cristo. Glória a Deus. Jesus é a própria palavra, amados. É o verbo que se fez carne. Não é isso que está escrito lá em João? Jesus é o verbo que se fez carne. Ele traz luz onde há trevas. Onde há trevas, a luz do Senhor chega e ilumina tudo. Amém. Traz a revelação. Amém. Tudo é revelado. A Bíblia diz que não há nada que possa ficar escondido diante de Deus. Aleluia. Deus, Ele traz a revelação. E Ele traz essa revelação, amados, daquilo que talvez esteja por baixo do tapete, que nós empurramos a poeirinha por baixo do tapete muitas vezes, porque o Senhor, Ele não tem intimidade com sujeira. Ele não tem intimidade, Ele não gosta, Ele não tem comunhão com aquilo que é sujo. Ele tem comunhão com aquilo que tem o doce perfume do Espírito Santo. Então nós temos que ter esse cheiro, o cheiro do Espírito Santo. Nós temos que buscar viver em santidade, irmãos. Ah, pastora, você é a santona, né? Não. Mas a
Tem dia que a luta é maior, não é, amados? Mas nós temos que lutar para permanecer na palavra, permanecer na presença dele. Vivemos dias difíceis e muitas vezes nos pegamos abatidos, mas buscar a intimidade com o Senhor nos dá força para vencermos o dia mau. Essa semana teve uma noite que eu não consegui dormir. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu orei, e eu não conseguia dormir. E tive um sonho tão longo. Entrava o bispo, toda a família dele, lá as irmãs, que eu nem via que assim, fisicamente não eram as irmãs. E entrava o pastor Silvio. Gente, foi uma mistura, o sonho. E aí o pastor Silvio vinha e me defendia, porque eu estava num lugar comprando uma massa de bolo. Eu ia fazer o bolo. E acordei e falei, tá bom. E aí me cobraram R$320 por isso, eu assinei e depois falei, não é possível. Como eu vou contar isso para o meu marido, que eu passei R$320 numa compra. Então veio aquela tribulação, e aí a porta do banheiro começava. Sentei na cama. Pastor Silvio dormindo. Eu suspeito. Como ele ia trabalhar no dia seguinte, eu falei, não posso acordar. Sentei na cama e comecei a expulsar. Satanás, tu quer trazer perturbação na minha mente, em nome de Jesus, você pode bater e retirar. Em nome de Jesus. E aí eu levantei e fui orando. Eu levantei, porque você tem que ir aonde aquilo está trazendo medo. Porque começa a vir uns barulhos. A janela começou a fazer assim. Eu falei, só a janela do quarto. Queridos, há coisas que vêm para tentar nos aterrorizar, nos amedrontar, para poder você ficar assim, sabe? Cantinho de parede que nem barata. Mas aí, não pode. Nós temos que nos levantar no poder do Senhor. Eu estava fraquinha, mas porque eu não tinha dormido. Eu levantei tonta assim, sabe? Porque já eram 3h35 da madrugada e eu ainda não tinha pregado os olhos. E eu continuei orando e falando, botei a mão na minha cabeça e falei, em nome de Jesus, sai toda perturbação. O bispo está bem, a família está bem, meu marido também está bem. E amanhã eu vou comprar essa massa de bolo, que não vai ser R$320. E aí eu fiz o bolo e Vinícius comeu. Amados, tem uma coisa que você tem que ganhar com você mesmo. Porque a palavra te ampara. O Espírito de Deus habita em você, mas o inimigo tenta te amedrontar, ele tenta te abalar, e nós temos que nos levantar no poder do Senhor. E para isso, queridos, nós sabemos que há dias que vem um abatimento na nossa alma, nós sabemos disso, nós estamos vivendo nesse mundo, né? Mas buscar a intimidade com o Senhor nos dá força para vencermos o dia mau. O bispo fala muito a respeito disso. Um dia mau que acontece. O bispo também fala. E às vezes, amados, um dia mau não é um dia. Mas que você possa permanecer firme. Amém. Glória a Deus. Você quer ver Satanás nos suportar quando ele olha. Você teve um dia mau. E você levanta e fala, Senhor, obrigado por esse dia. Eu sei que o Senhor habita em mim. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero declarar que eu te amo. Ainda que eu tenha tido medo na hora daquele ranger de porta, naquele estalar de janela. Senhor, eu sei que o Senhor me deu força para vencer. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Não vamos ser aterrorizados. Em nome de Jesus. Conhecer o Senhor de perto, intimamente,
Gere em nosso coração a confiança e a esperança que nós tanto precisamos. Então, buscar ao Senhor, ter intimidade com Ele. Fala com Ele, tem intimidade com o Senhor. Está andando na rua, fala com Ele. Sabe por que há tantas coisas que você vai ouvindo, andando no passeio, quantas coisas você não ouve? Pessoas que vêm atrás falando tanta coisa. Fale com Deus. Fale com o Senhor. A palavra de Deus nos impulsiona a irmos além, a vivermos extraordinário, porque ela é vida. Então, quando você mergulha na palavra, quando você mergulha em conhecer a Deus, em ter intimidade com Ele, por mais que você tenha uma luta interior ali, o Espírito de Deus, ele batalha essa tua guerra por você. Amém? Vamos falar então um pouco sobre o poder dessa palavra. E a primeira coisa que eu queria assinalar é que é importante sabermos que toda palavra ela é inspirada por Deus e não por homens. A palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então, quanto a isso, não tem argumento, amados. Por mais que queiram se levantar, por mais que queiram tirar trechos, livros da palavra de Deus, por mais que queiram reescrever a Bíblia, por mais que queiram escrever um evangelho segundo fulano de tal, não tem como, porque a Bíblia foi inspirada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é divinamente de Deus, inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Deixa eu te falar, Deus não vai te repreender para te machucar. Deus não vai te corrigir para você ficar envergonhado. Deus não vai te ensinar se você não precisar de um ensinamento. Ele não vai te deixar humilhado porque Ele te corrigiu, mas é porque Ele quer que você cresça. Amém. Na graça, no conhecimento. Glória a Deus. Para que você não seja uma presa fácil do inimigo. Amém, amém? Amém. E é interessante quando fala aqui instruir em justiça. Ele é um Deus de justiça. Só com isso nós já podemos descansar. Deus de justiça. Ele não vai fazer nada que nós não precisemos. Ele não vai fazer nada que não necessitemos. Ele é Deus de justiça. Então, se Ele te corrigir, aceite. Se Ele te repreender, aceite. Quando Ele te ensinar, aceite. Amém? Amém. 2 Timóteo 3,16 diz, foi o que eu terminei de falar, né? A palavra, ela é divina, é de Deus para o homem. Então essa palavra é para cada um de nós. Essa palavra é para nos proteger. Quando a palavra fala que ela é para corrigir, ela é para repreender, ela é para instruir, amados, é para que nós sejamos protegidos ao nosso redor. Nós ficamos protegidos, o nosso coração fica guardado em Deus, protegido nele, porque a qualquer momento você pode vir aqui, se alimentar e constatar, estou certo ou não? Estou no caminho que eu devo andar ou não? O que está faltando? Amém? Amém. A palavra de Deus é como uma
espada, porque Hebreus 4,12 vai dizer assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vai lá dentro. A palavra de Deus, ela vai lá dentro. E ela consegue separar e discernir aquilo que é da vontade de Deus, é a revelação de Deus, é aquilo que é a tua vontade. Isso é maravilhoso, porque nós desejamos a vontade de Deus. Amém? É muito tremendo. A palavra de Deus, ela penetra no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir a alma do espírito, ou seja, de revelar qual é a minha vontade e qual é a vontade de Deus. A palavra revela se os meus pensamentos são bons, se são pensamentos de paz ou não. A palavra nos ensina, a palavra corrige e a palavra consola. Glória a Deus. Lembra quando Jesus chega e o seu grande amigo tinha morrido? E ele fala: que choras? Aquela menina também, a filha de Jairo, ele fala: olha, ela só está dormindo. Como ela consola. Aleluia. Como ela consola. Olha, se você passar por grande tribulação, glorifique. Aleluia. Eu estou te levantando de nível, estou te colocando no outro nível, no próximo nível. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. João 14,15 diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você precisa guardar a sua palavra em seu coração para obedecê-la por amor. Salmo 119, 105, nós citamos aqui no início uma tradução diferenciada, mas é a mesma coisa. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus tem que ser isso para nós. A palavra traz revelação e traz direção. Porque quando a revelação chega até nós, você sabe que direção você vai tomar. Se você vai para a direita, para a esquerda. Quando a revelação vem, não tem como você andar de outra forma. Não tem como você andar de outro jeito. Então permaneça na palavra. Ela trará direção na tua jornada. Ela trará direção na tua caminhada. Amém? Amém. Há tantos momentos que nós queremos fazer coisas boas, mas não é o momento. Nós precisamos saber qual é o momento. Eu luto um pouco com isso, porque eu sou um pouco impulsiva. E aí eu tenho pessoas perto de mim que puxam, calma. Agora eu tenho uma nora que faz isso comigo. Calma. Eu não, mas é que a gente tem que fazer isso, aquilo, outro. Pastora, calma. Carolzinha, uma bênção. Como Deus usa. Mas nós temos que entender esse momento da nossa vida. Se é para avançar, se é para recuar. O Espírito Santo ele nos conduz em tudo. Então permaneça na palavra. João 14, 23 diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Olha que coisa linda, amados. Se alguém me ama,
Olha o que Jesus diz. Guardará a minha palavra. Então, guardar a vontade de Deus, a direção de Deus, revela que você o ama. Amém. Deus é santo, amados. Você é luz e você é sal na terra. Nós precisamos viver uma vida de santidade. As trevas não podem se misturar com a luz, não tem como. E estão tentando passar para as pessoas um evangelho de facilitações. O evangelho são boas novas, é novidade. Não é facilitação, não. São boas novas. Quer viver o novo? Viva a palavra de Deus. Agora, a santidade. Deus não tem mistura, queridos. Você é filho de um Deus todo-poderoso. O Espírito de Deus habita em nós. Então não pode ter mistura no nosso coração. Hoje eu amo, amanhã mais ou menos. Há épocas no ano que eu estou amando, há épocas que não. Eu fiquei triste com algo que eu ouvi que aconteceu na igreja lá em Paveri. Queridos, nada pode nos separar do amor de Deus. Verdade. O amor de Deus reflete na vida do teu irmão. Amém. Você pode ter até opinião diferente em algumas coisas com relação ao seu irmão. Mas para de ficar com o coração dividido, porque nós somos só um pouco. Aleluia. Somos a um reino, o reino de Deus. Amém? Amém. Tem coisas que de tempo em tempo vêm como dardos inflamados para atingir a igreja e dividi-la e trazer ferida para corações. Mas em nome de Jesus já caiu por terra. Amém. Amém? Deixa o amor de Deus explodir aí dentro de você. Não permita, não caia na cilada do maligno em nome de Jesus. Amém, amado? Amém. Permaneça na palavra. Então Jesus ele responde, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Você é morada do Altíssimo. Irmãos, a intenção do coração do nosso Deus é de permanecer, fazer morada em nós, amém? Ele não quer ficar de passagem. Ele não está pagando aluguel. Né, Adelina? Você vai, não sabe até quando vai ficar. É permanência, diga comigo. Permanência. Permanência. Habitação própria. Habitação própria. Com a escritura passada. Aleluia. Meu Deus. Ele fez. Glória a Deus. Aleluia. Escritura. Havia dívida. Ele foi lá e pagou. Amém. Agora são meus. Amém. Bastam só decidir. Aleluia. Oh, glória a Deus. Só decidir. Aleluia. Só uma palavra. Bastam só crer no Filho unigênito de Deus. Amém. Glória a Deus. Segundo, a palavra é alimento para a alma. Deuteronômio 8:3 diz assim: sim, ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que nem tu, nem teus pais conhecias. Conhecia o maná que ele deu. Para te dar a entender que o homem não vive só de pão, mas de todo que sai da boca do Senhor,
Disso vive o homem. Amém. Amém? Amém. E às vezes passamos por alguns apertos na nossa vida, amados. E o Senhor, Ele permite muitas vezes que passemos por aperto. Para nós entendermos, quebrar o nosso orgulho. Nós às vezes não percebemos que somos orgulhosos. Nem percebemos. Outro dia eu falei para uma pessoa assim: quero o seu orgulho. Eu estou falando que eu quero te ajudar, eu tenho prazer em ajudar, eu posso em ajudar. Por que você não quer receber? Ah, perdão. Amém, amado? Amém. Nós não podemos ter um coração orgulhoso, um coração altivo. Deixa o Senhor operar, deixa o Senhor agir. Assim como você alimenta o seu corpo diariamente para que fique forte, saudável, resistente a doenças, né? Nós necessitamos do alimento espiritual para que o nosso espírito, a nossa alma permaneçam também fortes em Deus, permaneçam saudáveis, resistentes aos ataques do maligno. Amados, eu confesso a você que naquele dia que eu não dormi, um pouco que dormi, veio toda essa tribulação, esse pesadelo, era uma coisa assim que não tinha nada a ver com nada. E aí eu orei, abençoei a vida das pessoas, quebrei toda a cilada do maligno, mas eu tive que colocar a mão na minha mente, repreender, e falar: Senhor, eu sou tua, a minha mente é do Senhor. Amém. A minha casa pertence ao Senhor. Visita, Senhor, a vida dos meus irmãos. Eu não sei o que está acontecendo, mas o Senhor conhece. Então traz livramento, traz cura, liberta. Opera, Senhor, na vida deles. Amados, nós temos que batalhar. Aleluia. Porque nós cremos que a palavra de Deus, ela cura. A palavra de Deus liberta. A palavra de Deus livra da destruição. Amém? Amém. O Salmo 107 diz assim, versos 19 e 20. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra. Olha o poder da palavra enviada. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Olha o poder que tem a palavra de Deus quando é enviada. Quando é liberada a palavra de Deus. Há poder nisso, queridos. Basta uma palavra da boca do nosso Deus e tudo se transforma. Haja luz. Haja firmamento. Amém? Aleluia. Lembra de Gênesis? Amém? Mateus 24, 35 diz: o céu e a terra passarão, mas o que não passa, amados? As minhas palavras não hão de passar. Não é a minha, é a dele. Todo-Poderoso. A palavra dele não passa, o que ele diz é. Amém. Glória a Deus. E uma palavra maravilhosa que ele disse foi: está consumado. Não é? Está consumado. Glória a Deus. Nada nem pode fazer isso retroceder. Eu fui até o fim. E eu deixo meu Consolador. Aleluia. Eu deixo meu Consolador. Você não está órfão, não. Amém? Então, o que Deus diz é: receba essa palavra de cura,
de libertação, de salvação em sua vida. E na vida daqueles que você tem orado, tem intercedido dia após dia, e só Deus sabe há quanto tempo. Mas continue crendo. Amém. Continue crendo. Continue crendo. Quando lemos no livro de Ezequiel 37, eu gostaria que você abrisse comigo. Nós vamos fazer essa leitura. Nós chegamos já no fim, viu? Mais ou menos. Ezequiel 37. Nós estamos falando do poder, né, da palavra, a palavra que traz cura, que livra da destruição, que traz vida. O verso 1 de Ezequiel 37 diz assim: veio a mim, veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito de Deus. Perceba que está em letra maiúscula. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Amém? Essa era, queridos, a visão de como Israel se sentia diante dos seus inimigos. E o próprio Deus estava provando, porque o pecado era demais. Quantos hoje também não se sentem como um vale de ossos sequíssimos, achando que não há saída, achando que não tem mais como ter esperança, a esperança morreu. Mas esse texto, esse capítulo, ele nos ajuda a termos esperança. Olha o que diz o verso 4. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Espírito está com letra maiúscula aí na sua Bíblia? Não, né? E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso no seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. Ainda não tinha vida. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. E o verso 10 vai dizer: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles. E o que aconteceu? Viveram. E se puseram em pé um exército grande e extremo. Ok. Liberou a voz de vida. Osso com osso, nervo com nervo, a pele cobriu, músculo com músculo, pele, soprou o fôlego de vida. Você lembra lá em Gênesis, quando o fôlego de vida é soprado sobre a boca do homem lá? E aí, lá no verso 14, ele vai dizer, acompanha aí, por favor, no verso 14. E porei em vós o quê?
Esse espírito é o espírito de quem? De Deus. Aleluia. E vivereis. Deixa eu te falar. Vida mesmo é quando o ar, o Espírito Santo de Deus entra em nós. Quando nós aceitamos o Espírito de Deus, clamamos pelo Espírito Santo. Aqui fala, e aí eu coloquei o Espírito sobre eles e eles tiveram vida. Amados, quando o Espírito de Deus vem, há uma revelação de Deus na nossa vida. Aquilo que estava encoberto vem ser revelado. Eles estavam lá, mortos, dentro de sepulcros. Os ossos eram sequíssimos. Então veio a palavra de Deus, foi liberada. Começaram a haver um rebuliço, um barulho grande. Osso com osso, cada qual procurando a sua parte. Músculos, tendões, pele. Depois ele fala, olha, eu envio o Espírito. E o Espírito vivificou ali, mas ainda faltava o poder deles. E veio o Espírito de Deus sobre eles. Amados, nós precisamos entender isso aqui. A palavra de Deus, o Senhor disse isso. Deus é Deus de esperança. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Senhor que opera milagres. Amém. E o que dá vida e que vivifica o que está morto, sem esperança. Amém. Nós precisamos usar aquilo que Deus tem nos dado. Amém. Nós precisamos tomar posse da palavra. E quando você olhar assim, destruição, profetiza. Profetiza. Venha sobre ti o Espírito para te dar vida, porque você está morto. E agora eu declaro que o Espírito Santo de Deus venha sobre ti. Amém. E faça algo novo em ti. Amém. E faça algo novo na sua vida. E faça algo novo na minha vida. Amém, amados? Amém. Aleluia. Amados, Deus é Deus de esperança. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Senhor que opera milagre. Ele é o Deus que dá vida, que vivifica, aquilo que está morto. Ele tem o poder para tornar a trazer a vida. Aleluia. Glória a Deus. Permaneça então no Senhor. Ande na sua palavra. Busque na palavra de Deus intimidade com o Pai. Tenha fé na palavra de Deus, porque precisa haver no nosso coração a fé de que aquela palavra realmente é divinamente inspirada. Ela é real, ela tem poder, ela tem poder. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque se não tiver fé, é impossível agradar a Deus, amor. A palavra de Deus é divinamente inspirada. A palavra cura, liberta, salva, porque a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra. Amém? Amém. A palavra de Deus tem poder em nossos lábios. Nós precisamos profetizar bênção, crescimento, salvação, esperança, prosperidade, cura, santidade. Não importa o que é situação difícil, complicada, diga, eu continuo confessando a palavra de vida. Aleluia. Porque passamos por dificuldades sérias, passamos sim por apertos, passamos por dores, passamos por luto, amados. Mas o Senhor, Ele está te dando fôlego de vida e tem um propósito. Aleluia. Cumpra o propósito
fazer besteira, o senhor sabe. Eu falei, senhor, é esse ministério mesmo que o senhor tem na minha vida? Confissão ao altar. Gente, o senhor pegou eu. Ele falou, você quer mais o quê? Eu falei, não, nada não. Já passou, já saiu e nunca mais vai voltar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu vou perguntar aqui porque ele responde, amado. Agora esteja preparada para a resposta dele, amém? Então é assim. Há muitas situações em nossas vidas, os nossos olhos, amados, estão perdidos. Mas o comando de Deus ao profeta é o mesmo que ele comunica a nós nessa noite. Os que cremos. Profetiza a vida. Profetiza que venha a existência. Que venha a existência pública. Que venha a existência a salvação. Que venha a existência a libertação. Que venha a existência uma igreja santa. Porque é isso que o Senhor deseja de nós. Amados, é urgente que o Senhor venha, é ou não é? Então nós precisamos pregar a palavra para que todos ouçam. Nós precisamos ser testemunho para que o outro creia. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Sabe, se você está um pouquinho desanimado, ou desanimado, quero orar por você aqui nessa noite. Vem aqui na frente, porque a palavra de Deus, ela é liberada, e quando ela é liberada, ela alcança o objetivo que ela tem, porque a palavra é de Deus, amados. Então, se você está cansado, ou está abatido, ou está desanimado, peça ao Senhor. Peça ao Senhor, Senhor, eu estou precisando receber do teu trono esse fôlego de vida. Sopra o teu Espírito em mim. Sopra o teu Espírito. Sabe por quê, Senhor? Fecha os teus olhos aí, fale comigo. Sabe por quê, Senhor? Eu quero permanecer. Eu quero permanecer. Eu desejo permanecer na tua presença. Eu desejo permanecer caminhando na tua palavra. Aleluia, Senhor. Aleluia nos meus passos. Oh, Espírito de Deus. Espírito Santo nos nossos pés. Gostaria de pedir ao Senhor, para todo mundo lá atrás, vem mais para a juntinho. Nem que você não queira ficar aqui, mas vem mais para frente um pouquinho. Sai de trás, ó, esse lado é menos frio. Espírito Santo. Não há nada que de nós mesmos nós podemos realizar. Não há nada que de nós mesmos nós podemos fazer. Mas eu falava no Senhor no início que nós precisamos ter a consciência de que o Senhor é vivo. Nós precisamos ter consciência de que a tua palavra é viva e eficaz. Por isso, meu Senhor, em nome de Jesus, vem sobre a vida da tua igreja, vem sobre a vida de cada irmão, vem sobre a vida de cada irmão. O Senhor conhece, Deus, aquilo que cada um tem vivido, aquilo que cada um tem colocado diante do Senhor. Senhor, há pessoas que já não querem mais.
Levanta, dobra o teu joelho e ora. Eu tinha me esquecido, Deus, que um dia, há muitos anos atrás, eu tinha levantado as minhas mãos na igreja onde eu assisti o Senhor, onde eu comecei a caminhar contigo. E eu tive uma visão. Eu vi o meu pai de mãos levantadas, adorando o teu nome. Depois eu vi a minha mãe, eu vi a minha irmã, eu vi a minha família. E o Senhor me trouxe a memória. E aí naquela noite eu te pedi perdão. Eu levantei, Senhor. Eu me rendi a Ti. Eu entendi que o Senhor queria somente a minha obediência. Aleluia. Porque a obra o Senhor já estava preparando para realizar. Oh Deus, em nome de Jesus, se alguém aqui que viveu isso, que eu vivi, Senhor, no momento da minha vida, que nessa noite possa ser renovado as suas forças espirituais. E assim como o profeta liberou a palavra segundo a ordem do Senhor, que você possa chegar no seu lar e declarar a vida de Deus. Você possa chegar na sua casa, declarar a cura, a libertação, a santificação. Estenda suas mãos para receber. Quero ungir. Me ajuda, Deus. Aleluia.
abençoe.